Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Hannah. Eu tô aqui para compartilhar uma mensagem muito importante para vocês que o Espírito Santo ele tem me movido para falar, que é por que temos que ser a habitação de Deus. A resposta para isso é porque temos que ter Deus presente a todo momento. Mas por que isso? Por quê? A resposta é bem simples. Está em Gênesis que a gente vê que o Deus ele criou o homem a sua imagem e semelhança do barro, e ele fez ali os olhos, fez os ouvidos, fez a boca, fez o corpo, e só tinha Deus e o homem naquele lugar. Então, os olhos apenas viam Deus, os ouvidos ouviam a voz de Deus, e a boca falava para Deus. Então, o objetivo era que houvesse um relacionamento com Deus presente naquele lugar. E Deus, ele era presente a ponto de que ele andava e conversava face a face com Adão, fisicamente naquele lugar, e com Adão e Eva. No caso, principalmente em Gênesis 3:8, isso fica muito claro, e é uma coisa que, muito tempo atrás, quando eu tinha lido a Bíblia, eu não tinha percebido de forma tão específica, porque eu imaginava muitas vezes como se fosse uma voz lá de longe, oi, Adão. Não, ele andava, ele estava lá, presente, entende? Então fala ali no versículo 8, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Então, quando ouviram os passos do Senhor andando, então se dava para ouvir os passos, gente, ele não estava nem voando, ele estava literalmente andando, fisicamente naquele lugar. E no versículo 10, Adão ele responde para Deus, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, por isso me escondi. Ele escutou os passos. Então, sim, gente, claramente a gente vê aqui que Deus ele estava presente de forma física, e não só de uma forma, assim, espiritual e afins. Mas, no momento que houve o pecado, houve uma quebra desta presença ininterrupta, deste relacionamento totalmente íntimo. Mas mesmo assim a gente vê que Deus, ele escolhia pessoas com qual ele podia contar, no qual ele estava presente com aquela pessoa. E essas pessoas eram pessoas que foram bem marcantes ali em Gênesis, que foram Abraão, Isaac, Jacó, que posteriormente foi me dado o nome para Israel, e José. Inclusive, José fala ali quando ele estava na prisão no Egito que Deus estava com ele, para qualquer lugar onde ele ia. E a gente vê que há uma ruptura, mais uma vez, sobre a presença de Deus naquele lugar, no qual fala que no Egito, Deus ele apenas visita o seu povo, e eu faço questão de enfatizar essa palavra, ele visita o seu povo apenas quando clamaram. Ele já não habitava mais aquela nação. E a diferença, né, obviamente, da habitação para a visita é que a visita ela é uma vez. Ela é esporádica, ela é temporária. E a habitação, ela é algo que se mantém. Ela é constante. Em Êxodo capítulo 2, versículo 23, fala que os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Então foi um povo que não buscava a Deus. Eles apenas clamaram quando a servidão, quando a injustiça que eles estavam sofrendo estava muito difícil. E aí estava no nível assim que, nossa, agora eu não consigo aguentar mais. Mas antes disso, quando estava ainda uma injustiça mais basiquinha ali, eles não clamavam a Deus, eles não faziam questão de buscar a Deus e de chamar a presença de Deus, apesar deles saberem que Deus existia, a ponto de que eles clamaram quando precisavam. Em Êxodo capítulo 3, versículo 16, a gente vê aqui, em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Então a gente vê que o próprio Deus falou, eu vos tenho visitado. Ele apenas visitou aquele povo quando ele foi chamado, porque Deus ele entra pela porta. Então, ele não arromba a porta, ele entra quando ele bate a porta. Se você abre, se você chama, ele entra. Então, a gente vê aqui um Deus totalmente respeitoso e que apenas foi ali quando ele foi chamado. E em Êxodo capítulo 4, versículo 31, fala que o povo creu, tendo ouvido que o Senhor havia visitado. Então, ele não habitava mais, ele não estava presente no meio daquele povo, porque não havia busca. E nós não podemos aceitar apenas ser visitação. E o porquê disso, se a visitação ela é boa? A gente vê lá a diferença entre Labão e Jacó. Labão era o tio de Jacó, e ele era muito abençoado por Jacó ter a presença de Deus. Então Labão ele era apenas visitado, e ele recebia muitas bênçãos por meio de Jacó. Porém, Jacó ele tinha presença, e Deus ele honrava. Deus ele estava com Jacó todo momento, suprindo as necessidades e sendo o melhor amigo de Jacó. Enquanto com Labão, ele apenas recebia coisas exteriores
por misericórdia, do amor que Deus tinha por Jacó, Labão era abençoado. E Labão, ele fazia questão de ter só a visitação. E mesmo assim, ele tinha sua idolatria, seus ídolos, e ele não fazia questão de adorar o verdadeiro Deus e de ter a presença de Deus ali. E também vemos isso em relação a Faraó, na época de José, no qual José é usado por Deus naquele lugar, tanto para interpretar o sonho, quanto com a sabedoria para governar, para auxiliar ali aquele povo no momento de seca, de fome. E Faraó, ele fala que via que Deus estava com Jacó, que o Deus de Jacó era o Deus verdadeiro. Mas mesmo assim, Faraó preferiu a visitação. Ele preferiu apenas a visitação de Deus. Ele não fez questão de fazer Deus habitação naquele lugar. Então, a gente vê como isso é algo muito preocupante, muito importante, que a gente tem que se atentar. A gente tem que tomar atitude, com base em tudo isso que eu falei. A gente tem que tomar atitude de restaurar o lugar de habitação de Deus em nós. E este lugar é o nosso coração. Então, como diz aquela música do Morada, inspirada em Salmos 24, que fala: para quem tem o Rei da Glória, Jesus, eu abro meu coração. Essa tem que ser a nossa oração, para que Deus ele faça habitação em nós, para que nós venhamos ser habitados e não apenas visitados pela presença de Deus. Que nós não sejamos como Faraó, que nós não sejamos como Labão, que nós sejamos Jacó, que nós sejamos Israel, que sejamos José, que Deus ele esteja conosco. E a gente tem que entender o seguinte: enquanto a gente não retornar à posição do jardim, no qual Deus ele falava face a face e estava fisicamente com a sua presença conosco, a gente não pode se contentar. A gente não buscou o suficiente, a gente não tem o suficiente de Deus. E a gente não pode parar por aí. A gente tem que prosseguir em conhecer a Deus. Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês.